Já se perguntou onde realmente fica o inferno? A resposta pode te assustar. Prepare-se para uma jornada sombria, mas necessária, através das Escrituras. Antes de continuarmos, peço que deixe seu like se você busca a verdade e inscreva-se para desvendarmos juntos os mistérios mais profundos da Bíblia. O medo do inferno reside no coração de muitos, uma chama ardente de punição eterna. Mas será que compreendemos a sua verdadeira natureza? Será que as imagens de fogo e enxofre são apenas representações simbólicas de algo muito mais profundo e aterrador? Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos têm debatido a localização exata desse lugar sombrio. Alguns o situam no centro da Terra, um abismo de desespero sob nossos pés. Outros, de forma mais abstrata, o veem como um estado de completa separação de Deus. Hoje vamos mergulhar nas profundezas das Escrituras para buscar respostas. Vamos analisar versículos, considerar o contexto histórico e confrontar as interpretações tradicionais. Prepare-se, pois o que vamos descobrir pode mudar a sua perspectiva sobre a vida, a morte e o destino final da alma. Afinal, o conhecimento da verdade é a chave para a libertação. E a verdade, como nos ensina a Bíblia, pode ser mais surpreendente do que imaginamos. Desvende conosco a localização do inferno, segundo a Bíblia. O conceito de um lugar de tormento eterno tem assombrado a humanidade por séculos. Mas onde exatamente a Bíblia localiza esse reino sombrio que chamamos de inferno? As Escrituras não fornecem um mapa detalhado, mas oferecem pistas intrigantes que nos levam a questionar: o inferno é um lugar físico? E se for, onde se encontra? Muitos imaginam o inferno como um reino subterrâneo, um abismo de fogo e enxofre nas profundezas da terra. Essa imagem é alimentada por passagens bíblicas que falam de profundezas, escuridão e fogo inextinguível. Considere, por exemplo, Deuteronômio 32:22, que descreve a ira divina como um fogo que arderá até o mais profundo do inferno. Ou ainda, as palavras de Jesus em Mateus 13:42, onde ele fala do forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas descrições, embora simbólicas, nos levam a ponderar sobre a possibilidade de uma localização física para o inferno. A ideia de um abismo subterrâneo ressoa com antigas cosmologias que viam o mundo abaixo como o lar dos mortos. No entanto, devemos interpretar essas passagens literalmente ou como metáforas poderosas para a separação de Deus e o sofrimento eterno. A resposta, como veremos, é complexa e exige uma análise cuidadosa das Escrituras. O que você acha? A imagem que muitas vezes nos é vendida sobre o inferno é a de um lugar distante, um reino subterrâneo de fogo e tormento. Mas será que essa é a representação fiel do que as Escrituras nos revelam? A verdade é que a Bíblia, em suas diversas passagens, apresenta nuances e simbolismos que nos desafiam a ir além das interpretações superficiais. Quando lemos sobre o Sheol no Antigo Testamento ou o Hades no Novo Testamento, estamos diante de termos que tradicionalmente são traduzidos como inferno. Mas o que esses termos realmente significavam para os povos daquela época? E como essa compreensão pode impactar nossa visão sobre a justiça divina e o destino final da alma? É preciso mergulhar no contexto histórico e cultural para desvendar os mistérios por trás dessas palavras. Sheol, por exemplo, era muitas vezes entendido como um lugar de espera, um limbo onde as almas aguardavam o julgamento. Hades, por sua vez, carregava consigo a ideia de um reino sombrio, onde a presença de Deus era aparentemente ausente. Mas será que a ausência de Deus significa necessariamente tormento eterno?
Ou será que estamos interpretando esses textos à luz de nossas próprias experiências e medos? A Bíblia nos convida a um exame profundo de consciência, a uma reflexão sobre o que realmente significa estar separado da presença divina. E, talvez, a verdade seja mais complexa e desafiadora do que imaginamos. Mergulhemos agora nas profundezas da reflexão. Se o inferno não é um local físico no centro da Terra, então o que ele representa? Poderia ser um estado de espírito, uma condição espiritual de separação eterna de Deus? A Bíblia nos fala sobre um fogo eterno, um lugar de tormento e sofrimento. Mas a linguagem das Escrituras muitas vezes usa metáforas e simbolismos para transmitir verdades espirituais complexas. O fogo, por exemplo, pode representar a purificação, mas também a destruição. O que arde no inferno? Seria o ego, o orgulho, a rebelião contra o Criador? Considere a história do rico e Lázaro, contada por Jesus. O rico, em tormento, pede alívio, mas é negado. Lázaro, por sua vez, encontra consolo. Essa narrativa nos leva a questionar: o inferno é a ausência de misericórdia e compaixão? É a consequência de uma vida egoísta e desprovida de amor ao próximo? Em um mundo onde muitos buscam prazeres momentâneos e se afastam dos princípios divinos, a reflexão sobre o inferno nos chama à responsabilidade. Nossas escolhas aqui e agora moldam nosso destino eterno. A busca pela verdade, a prática da caridade e o arrependimento sincero são caminhos que nos afastam do tormento e nos aproximam da luz. A imagem do inferno como um lugar de fogo eterno é poderosa, mas será que ela nos impede de enxergar as brasas que já queimam ao nosso redor? Onde, em nosso mundo, o inferno se manifesta? Talvez não seja um lugar físico distante, mas sim a ausência de amor, a desesperança que corrói, a ganância que destrói. Cada ato de indiferença, cada palavra de ódio, cada exploração desenfreada, não seriam portais para esse abismo? Precisamos refletir sobre o inferno não como uma ameaça futura, mas como uma realidade presente, da qual somos todos, em alguma medida, responsáveis. Olhemos para as guerras, para a pobreza extrema, para a violência que assola nossas cidades. Não são esses os sinais de um inferno que já se instalou entre nós? E se o inferno está aqui, qual a nossa responsabilidade? O que podemos fazer para transformar esse cenário? A resposta pode estar na busca por um paraíso terreno, construído sobre a justiça, a compaixão e a solidariedade. A Bíblia nos convida a sermos luz em meio à escuridão, a sermos agentes de transformação em um mundo que clama por esperança. Que possamos olhar para dentro de nós e identificar os infernos que carregamos, para então, com a ajuda divina, transmutá-los em amor e serviço ao próximo. Que a imagem do inferno não nos paralise, mas nos impulsione a construir um mundo mais justo e fraterno. A Bíblia, em sua sabedoria ancestral, nos oferece vislumbres da morada dos mortos, um lugar que permeia o imaginário humano há milênios. Isaías, em suas profecias, descreve o Sheol como um lugar profundo, nas profundezas da terra. Ezequiel, em sua visão apocalíptica, fala de um abismo sem fim. Esses textos, carregados de simbolismo, ecoam a crença de que o inferno, ou Sheol, jaz nas entranhas do nosso planeta. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que devemos interpretar essas passagens literalmente, imaginando um reino de fogo abaixo de nossos pés? Ou será que a Bíblia nos convida a uma reflexão mais profunda, a uma jornada interior em busca dos infernos que carregamos dentro de nós? A localização do inferno, afinal, pode ser menos geográfica e mais existencial. Talvez ele não esteja no centro da Terra, mas no centro do nosso ser, nos abismos da nossa alma. Afinal, não é no isolamento, na desesperança, na amargura e no ódio que encontramos o verdadeiro inferno.
Não são esses os tormentos que nos aprisionam e nos afastam da luz divina? A busca pela localização do inferno, portanto, se transforma em uma busca por nossa própria redenção. É um convite a confrontar nossos demônios internos, a reconhecer nossas sombras e a buscar a cura em Deus. E ao encontrarmos a paz interior, ao nos libertarmos das correntes do sofrimento, talvez descubramos que o paraíso, afinal, sempre esteve ao nosso alcance. A noção de um inferno literal ardendo sob nossos pés sempre provocou medo e fascínio. Mas e se a realidade fosse mais complexa, mais sombria do que imaginamos? E se o inferno não fosse um lugar, mas um estado? A Bíblia nos oferece pistas, fragmentos de verdade que, quando reunidos, pintam um quadro perturbador. Considere a história do rico e Lázaro, contada por Jesus. Uma parábola, sim, mas repleta de simbolismo. O rico, em tormento, suplica por alívio. É uma imagem poderosa de sofrimento consciente. Mas o sofrimento é físico ou espiritual? A Bíblia parece sugerir ambos. O inferno, seja onde for, é um lugar de separação de Deus, uma ausência de sua graça. Então, qual a conexão com o centro da Terra? Alguns estudiosos apontam para passagens que descrevem o Seol, ou Hades, como um lugar abaixo, nas profundezas. Mas devemos interpretar isso literalmente? Ou é uma metáfora para a distância, a desconexão espiritual? A verdade é que não sabemos com certeza. A Bíblia não nos dá um endereço geográfico preciso. Talvez a localização física do inferno seja irrelevante. Talvez o verdadeiro inferno esteja dentro de nós, na escuridão de nossos corações, na rejeição da luz divina. Essa escuridão, essa separação, é a verdadeira fonte de tormento. E é essa escuridão que devemos combater, buscando a luz e a graça de Deus, antes que nos consuma por completo. O inferno, portanto, não é apenas um lugar físico, mas também um estado de separação. Uma separação da presença de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Essa separação é a consequência última da rejeição deliberada do amor e da verdade divinos. É uma escolha, em última análise, que cada indivíduo faz em sua vida. As implicações dessa escolha são eternas e irreversíveis. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essa compreensão sombria em nossas vidas? Primeiramente, devemos refletir sobre o quão seriamente levamos nossa relação com Deus. Estamos realmente buscando a sua presença? Estamos nos esforçando para viver vidas que o honrem? Ou estamos nos afastando, permitindo que o pecado e o egoísmo ditem nossos caminhos? A realidade do inferno não deve nos encher de medo paralisante, mas sim nos motivar a buscar a Deus com todo o nosso coração. Deve nos impelir a amar os outros, a perdoar, a praticar a justiça e a viver vidas de serviço e compaixão. Porque no final das contas, o céu e o inferno são mais do que apenas lugares físicos. São reflexos de nossas escolhas e do estado de nossos corações. E é a escolha que fazemos agora que determinará nosso destino eterno. Que possamos escolher a vida, escolher o amor e escolher a Deus. A aplicação dessa verdade, meus amigos, reside na honestidade radical consigo mesmo. Olhe para dentro, reconheça as áreas sombrias, os cantos empoeirados da sua alma que você preferiria ignorar. A avareza, a inveja, a amargura, a luxúria, todos esses infernos particulares que nos corroem por dentro. Não os negue, não os justifique, ilumine-os com a luz da verdade bíblica. E como fazemos isso? Através do arrependimento genuíno e da busca incessante por Deus. O arrependimento não é apenas sentir remorso, é uma mudança de direção. É abandonar o caminho da escuridão e se voltar para a luz.
É confessar nossas fraquezas, pedir perdão e nos esforçar para viver de acordo com os princípios divinos. E a busca por Deus é uma jornada contínua, uma busca faminta por sua presença em nossas vidas. Através da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com outros crentes, podemos nos aproximar do Pai e experimentar a transformação que Ele promete. Lembre-se, Ele não nos abandona em nosso inferno pessoal. Ele estende a mão, oferecendo a esperança da redenção e a promessa de uma vida abundante. Não ignore esse chamado. Chegamos ao fim desta jornada, explorando as profundezas da fé e as possíveis localizações do inferno, conforme revelado pelas Escrituras. Vimos que, embora a Bíblia não nos dê um endereço exato no mapa, ela oferece imagens vívidas de um lugar de sofrimento, escuridão e separação de Deus. Consideramos a visão tradicional de um inferno no centro da Terra, bem como interpretações mais simbólicas que o associam a um estado de espírito ou a uma realidade espiritual. O ponto crucial a ser compreendido é que o inferno, seja qual for sua localização exata, representa a consequência final da rejeição a Deus e ao seu amor. É um lugar de ausência da graça divina, onde o indivíduo colhe os frutos de suas escolhas. A mensagem central da Bíblia, no entanto, não é o medo do inferno, mas a esperança da salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar do poder do pecado e da morte, oferecendo-nos a vida eterna em sua presença. Diante dessas reflexões, convido você a examinar seu coração e sua vida. Onde você está em sua jornada espiritual? Está se aproximando de Deus ou se afastando dele? Lembre-se, a escolha é sua. A porta da graça está sempre aberta e o convite para a salvação é estendido a todos. Não deixe para amanhã a decisão que pode mudar sua eternidade. Se você se sentiu tocado por este estudo e deseja aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que a luz da Palavra de Deus ilumine seu caminho e o conduza à vida abundante em Cristo Jesus.